Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa aula será de ciências e como vocês já podem ver aí na gravura que está aparecendo para vocês, nós vamos falar, ou melhor, continuarmos falando sobre a água, certo, crianças? Mas antes de começarmos, eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Vocês saberiam me dizer de que forma podemos encontrar os materiais na natureza? E aí, crianças? Alguém de vocês já ouviu falar nos estados físicos da água? Relembrando, eu acredito que vocês já estudaram na série anterior. Os estados físicos da água são sólido, líquido e gasoso. E eu estou falando isso porque o nosso assunto de hoje tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, né? Mas ainda falando sobre a água, eu gostaria de lembrar para vocês que ela é indispensável à nossa vida, certo? Ela não pode faltar jamais. A gente não consegue sobreviver sem água. Ela é indispensável para matar a nossa sede e também para as atividades do dia a dia, né? A gente sabe que a mãe de vocês, todos os dias, depende da água para cozinhar os alimentos, né? Lavar as roupas, para o banho, para vocês matarem a sede. Imagina aí uma situação sem água, gente. Quando falta água nas torneiras, a gente fica numa situação difícil mesmo dentro das nossas casas, né? Bom, mas agora vamos ler um pouquinho. Observem aí no início da página 15 o título Água no subsolo. E aí, gente, vocês conhecem essa palavra? O que significa subsolo? Só para lembrar, sub significa abaixo. Então, subsolo, abaixo do solo, algo que está abaixo do solo. Então, vamos ler para entendermos melhor, tá certo? Uma parte da água doce da terra está no subsolo, ocupando espaços entre as rochas e a terra. Ela se infiltra após as chuvas e aflora nas nascentes. As nascentes podem dar origem a rios, mas para que a água infiltre no solo, ele tem que estar permeável, ou seja, não podemos, não pode estar coberto de asfalto ou concreto, com ruas e calçadas, por exemplo. Então, conversando um pouquinho sobre o que foi lido, então vocês podem ver quando acontece o inverno aqui na nossa região ou em qualquer parte do mundo, que começa a chover, a água caindo sobre o solo, ela, grande parte da água vai desaparecer depois da chuva. E ela desaparece e vai para onde? Bom, uma parte vai para os rios, né? E dos rios vão até os mares. Mas outra grande parte, ela se infiltra, ela penetra no solo. Quando o solo permite, né? Porque nos lugares onde tem calçamento, tem asfalto, isto é, nas cidades, né? A água não tem condição de se infiltrar no solo. Mas quando chove no sítio, aí sim, a água corre para os rios e outra parte se infiltra no solo. Às vezes forma poças d'água no terreiro da casa de vocês. Mas no dia seguinte a poça d'água desaparece. E para onde essa água foi? Ela se infiltrou, ela penetrou no solo abaixo, ela foi para o subsolo. Então, essa água se acumula. Ó, observem bem aqui, ó, solo, subsolo, rochas e água subterrânea. São os lençóis freáticos que ficam
bem abaixo, mas bem abaixo mesmo, bem profundo. As pessoas, para ter acesso a essa água, só perfurando os poços artesianos, que eu acredito que vocês conhecem muito bem. Mas mesmo assim, crianças, no nosso dia a dia, a gente costuma, sempre que a gente fala ou pensa em água, vem logo em nossa cabeça água líquida, né? Água líquida aqui, vocês podem ver, água nem sempre é líquida. Então, se ela não é líquida, vamos saber como será que ela pode ser. A água líquida é aquela que nós conhecemos, né? Que usamos em nossa casa, ela deve ser muito limpa, né? E sem micróbios, para não provocar doença na gente, né, crianças? Então, essa água pode ser usada, como eu já falei, para tomar banho, para beber, escovar os dentes, né? Matar a sede dos animais, para você colocar nas plantas, regar as plantas e muitas outras atividades do dia a dia. Então, são inúmeras as atividades que a gente faz utilizando a água no nosso dia a dia. Mas, como eu já tinha falado antes, nem sempre a água é líquida. Então, ela pode ser também sólida, gente. Então, na Terra, existem regiões muito frias, onde a água congela. O Polo Norte, o Polo Sul e os topos das montanhas mais altas são exemplos de lugares onde ocorre o congelamento. Quando a água se apresenta dessa forma, dizemos que ela está sólida. Então, eu já falei desse assunto na aula, semana passada, quando eu estava na aula de geografia, né? Quando a gente estava falando, observando aquela paisagem das montanhas, não sei se vocês ainda lembram daquela montanha, o monte todo coberto de gelo, né? Então, tá aí, mais uma vez, outro exemplo da água no estado sólido, gente. Aí nós temos umas geleiras, tá vendo aí na foto? Umas geleiras, né? Que se formam sobre os mares, nas regiões polares, onde o clima é muito baixo, gente. Mas eu gostaria de perguntar uma coisa, a ver se vocês estão entendendo mesmo o assunto. Na casa de vocês, tem algum eletrodoméstico que possa transformar a água do estado líquido em estado sólido? Fazer aquele mesmo processo que acontece nas regiões frias? E aí, crianças, será que tem? Vou dar uma dica. É nesse local onde vocês costumam conservar os alimentos, guardar água para tomar, certo? Eu acho que vocês já entenderam, já sabem de que eu estou falando, não é mesmo? Então, nós já vimos que a água ela pode se encontrar no estado líquido, água da torneira, água que usamos na nossa casa para tomar banho, lavar roupa. Temos também a água no estado sólido, né? Nas regiões frias, nos topos das montanhas. Mas, gente, tem água também em forma de vapor. Ai, mas vocês vão me dizer, eu nunca vi essa, tia. Onde é que existem esses vapores? Pois é, gente, só que esses vapores, eles são invisíveis. Por mais que a gente tente visualizar como gelo, como água líquida, fica difícil, né? De visualizarmos os vapores, porque eles se misturam com outros gases e ficam escondidinhos no ar, certo, crianças? Esses vapores, é muito importante que eles estejam presentes no ar, porque quando eles faltam, quando diminui a quantidade de vapor no ar, o nosso corpo sente as consequências. O nariz começa a coçar, às vezes até sangrar. Aparecem irritações nos olhos, tosse, né? E a nossa pele fica ressecada. Muitas vezes a gente tem que usar hidratante. E esse sofrimento não é só para nós humanos, não. As plantas também e os outros animais, eles sofrem quando o ar está seco. Está seco de quê? De vapores de água, certo? Então, só para relembrar,
que a água ela pode ser encontrada no estado líquido, no subsolo, abaixo do solo, em cima do solo também, não é? Que é a água que nós consumimos no dia a dia, mas ela também pode ser encontrada no estado sólido, nas regiões frias, nos polos, né? No topo das montanhas, e também no estado da forma de vapor, ou estado gasoso, como alguns chamam, no ar, misturado com outros gases. E agora, criança, vamos para a nossa atividade. Bom, e a nossa atividade é a seguinte. Primeira questão. Jaqueline tem 3 anos de idade e quer fazer a água líquida ficar sólida. E aí, gente? É possível fazer a água líquida ficar sólida? O que é que vocês acham, crianças? Se vocês acham que sim, marca sim. Se acha que não, marca não. Mas eu já falei para vocês que é possível, que tem uma coisa em casa, na cozinha de vocês, onde vocês guardam a água, guardam os alimentos, que nos dá essa possibilidade. Letra B. O que Jaqueline deve fazer para conseguir isso? Como será? O que é que ela tem que fazer? Pegar um copo d'água e colocar aonde para ele se transformar em sólido? Pense e responda. Questão 2. Antônio tem 4 anos de idade e mora no Rio de Janeiro. Imagina, Rio de Janeiro super quente, um calor daqueles, hein? Temperatura de 40 graus. Ele quer levar cubinhos de gelo à praia e colocá-los em uma montanha de areia para ficar como as montanhas que tem água congelada. Como aquela montanha que a gente estudou lá na aula de geografia. E aí, gente, será que é possível? Na letra A diz, o que acontece com o gelo quando ele é levado à praia em uma cidade com a temperatura como Rio de Janeiro, cidade quente? Será que Antônio vai conseguir pegar esse gelo, levar até a praia e esse gelo, será que ele chega lá normal para ele colocar nas montanhas que ele está fazendo lá de areia? Letra B. Em função da resposta do item A, de acordo com o que você respondeu aqui no A, você acha que a tentativa de Antônio dará certo? Será que ele vai conseguir levar o gelo lá da casa dele para as montanhas, lá na praia, as montanhas de areia que ele fez, castelinhos de areia para ele colocar lá? Aí você vai dizer se dá certo e explicar. Se dá certo, explicar por que dá certo. E se não dá certo, você vai também dizer por que não vai dar certo. Certo? E agora eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse gráfico, que representa a quantidade de água na Terra, né? Então vamos observar, é uma pequena parte. Olha só, gente. Ó, essa partezinha aqui marrom, 1% significa 1 em 100. 1% é água doce. Essa outra parte aqui, ó, amarela, 2% água congelada. E 97% água salgada. Gente, então eu pergunto a vocês, qual a água que existe em maior quantidade no planeta? Doce, congelada ou salgada? Eu sei que vocês já sabem a resposta. E por isso que eu gostaria de falar para vocês, gente. Água doce é só 1%, é muito pouco. A maioria da água do nosso planeta é água salgada, imprópria para o consumo, né? Então, a água doce só 1%. Então, temos que ter muita responsabilidade com a água, gente. Precisamos economizar água, jamais desperdiçar água. Tenham cuidado na casa de vocês, observem torneiras abertas, utilização de água de forma inadequada na vizinhança de vocês. Gente, água doce é muito pouco, ó, criança. Vocês agora já sabem, olha, só 1 em 100. 1% é doce. 2% congelada, que também não serve para o consumo, né? E 97 salgada, gente. Muita água salgada
e pouca água doce, que é o que utilizamos no nosso dia a dia. Bom, e aqui, ó, relembrando a malha quadriculada, que nós já estudamos lá em matemática, né? E vamos fazer um trabalhozinho aqui gostoso de pintura. Vocês vão escolher 3 cores, 3 lápis de cores diferentes, certo? Pode ser um vermelho, um verde, um azul, fiquem à vontade. Aí vocês pintam aqui, ó. Cada quadradinho desse, vocês vão pintar aqui uma legenda, certo? Vão completar essa legenda escolhendo. Por exemplo, você pinta esse de vermelho, esse de amarelo e esse de azul. Então, água doce. Quantos quadradinhos temos aqui? Aqui temos, nessa malha, nós temos 100 quadradinhos. Mas como aqui a gente já viu que a água doce só é 1%, então nós vamos pintar da cor que pintamos a água doce, ó, vamos trazer para cá e pintar só 1. Água congelada, 2%. Então, vamos usar a cor que pintamos, aqui a legenda da água congelada, nós iremos pintar aqui com a mesma cor. E água salgada, 97%, gente. Então, significa que nós vamos pintar o resto, os 97 quadradinhos da nossa malha, todos com a cor que vocês usaram para pintar a legenda da água salgada. E foram essas as questões que vocês estudaram agora e irão responder no caderno de vocês, aí nas páginas 17 e 18. Essas questões aí estão no livro de ciências, na página 17 e 18. Boa aula, crianças. Qualquer dúvida, pode chamar a tia.